Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de fotografia odontológica com smartphone. Estamos no módulo 2 e agora nós abordaremos o segundo fundamento da fotografia, que é a velocidade do obturador. A velocidade do obturador está relacionado principalmente a dois pontos principais: o tempo de exposição do sensor à luz e o movimento da imagem. Né? Na fotografia odontológica, ele é um fundamento onde, pelo fato do nosso paciente não estar em movimento, né, a gente vai trabalhar com um valor fixo. Então, é um padrão que não é alterado. Então, vamos abordar essa situação. Essas três fotos foram feitas com o catavento em movimento. Por que que em uma foto eu peguei o catavento parado, na outra eu peguei o início do rastro do movimento, na foto do meio, e na foto da direita eu peguei o catavento com o rastro do movimento todo, peguei o catavento girando? Porque essa foto foi feita com tempos de exposição diferentes, com velocidades do obturador diferentes. Né? Então, o obturador nada mais é do que uma cortina. Se ele abre e fecha devagar, eu tenho um tempo de exposição maior. Se ele abre e fecha rápido, eu tenho um tempo de exposição menor. Tá? Então, a melhor analogia é que o obturador é como se fosse uma cortina na frente de uma janela. Eu abro essa cortina, entra o sol pela janela. Né? Se eu abro e fecho a cortina rapidinho, entra pouco sol. Se eu abro a cortina devagar e fecho devagar, vai entrar mais sol. Aqui é a mesma situação. Então, observem que na foto da esquerda, onde o catavento está parado, foi feito com uma alta velocidade. A cortina abriu e fechou rapidamente, entrou uma quantidade limitada de luz e pegou aquele instante da rotação do catavento. O catavento apareceu parado. Na foto do meio, foi feito com uma velocidade média. Então, a cortina abriu, ficou um pouquinho aberta e fechou. Né? Então, permitiu pegar o início do rastro do movimento do catavento. Já na foto da direita, foi uma velocidade baixa. O obturador abriu, a cortina abriu, ficou um tempo aberta e aí pegou todo o rastro do movimento do meu catavento. E nós falamos também que a velocidade do obturador está relacionado com o movimento da imagem. Então, a gente pode pegar e capturar a imagem congelada ou capturar o rastro do movimento da imagem, de acordo com a velocidade que nós vamos usar no nosso obturador. Por exemplo, essa imagem é uma imagem comercialmente bastante conhecida, onde pega o rastro do movimento da água. Né? É a famosa véu de noiva. Né? Então, a água, a gente captura ali o rastro do movimento, foi feita com uma baixa velocidade do obturador. Outra foto também bastante conhecida é essa foto onde a gente pega o rastro do farol dos carros à noite. Então, são fotos que são feitas com a baixa velocidade. Em odontologia, a gente tem uma vantagem. Eu costumo brincar que, em condições normais de temperatura e pressão, nosso paciente está parado. Né? Então, a gente não vai ter que se preocupar com a velocidade do obturador. Se o paciente estiver correndo dentro do consultório, aí sim é motivo de preocupação. Então, a gente vai usar em fotografia a velocidade do obturador fixa, tá? Isso para câmeras DSLRs. Com o smartphone, a gente vai usar a velocidade para poder compensar o ISO. Isso eu vou mostrar adiante nos módulos seguintes. Tá? Então, o que a gente pode resumir é que, observem, quando eu tenho uma velocidade alta, eu pego o movimento congelado, né? Então, ali 1/250, 1/500, o movimento está congelado. Em velocidades baixas, 1 segundo, 15 segundos, 30 segundos, né? Eu pego o rastro do movimento, pego o movimento borrado. Então, se você quiser fazer, por exemplo, aquela foto lá do véu da noiva, do rastro do carro, lembre-se que para velocidades abaixo de 1/50, eu preciso usar um tripé para poder estabilizar a câmera, porque ela fica tão sensível ao movimento que o nosso batimento cardíaco, a nossa respiração, causa trepidação na câmera. Tá? Com velocidades mais altas vai entrar menos luz, a cortina abre e fecha mais rápido. Com velocidades mais baixas vai entrar mais luz. Né? Então,
esse princípio de que com a velocidade eu consigo regular um pouquinho da luz que vai entrar, a gente vai aplicar muito no nosso smartphone. Vamos ver um exemplo prático disso. Se eu quero mostrar a influência da velocidade do obturador, eu vou manter o meu ISO fixo em 12.800 e vou manter a minha abertura do diafragma fixa em f11. Eu vou variar somente a velocidade do obturador. Então ali está marcando 1/25, é a exposição ideal. Vamos ver se é isso mesmo. Muito bem, exposição correta. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos passar agora para 1/200. Eu vou aumentar a velocidade. Ah, eu não entendi como se aumenta a velocidade. Imagine que antes a velocidade era 1/25. Né? Então eu tinha 25 pessoas dividindo um pedaço de pizza. Agora eu tenho 200 pessoas dividindo o mesmo pedaço de pizza. Cada um vai ganhar um pedacinho muito menor. Ou seja, a quantidade de luz que vai entrar vai ser menor. Né? Então espera-se que minha foto fique subexposta. Muito bem. E agora vamos fazer diferente. Eu vou pegar a minha velocidade, né, e vamos deixar ali praticamente com 1/3 de segundo. Né? Então eu vou deixar uma velocidade muito maior. Né? Então, se antes eu tinha 25 pessoas dividindo um pedaço de pizza, agora eu tenho 3 pedaços de pizza para cada pessoa. A quantidade de luz ela é maior. Então, espera-se que minha foto fique sobreexposta. Tá? Então, vamos ver. Muito bem. Então, com relação à velocidade do obturador, o que a gente precisa saber para a fotografia é isso. Vamos nos encontrar no próximo módulo, onde nós vamos fechar a tríade dos fundamentos da exposição, falando sobre o ISO. Um grande abraço, até a próxima.